Desde o dia 1º de janeiro está em vigor a reforma ortográfica, que pretende unificar a escrita nos 8 países em que se fala português. E o que todo mundo quer saber é, afinal, como é que vai ficar a grafia de algumas palavras, a acentuação de outras. Olha, são muitas dúvidas. Nós resolvemos, então, recorrer a um dos mestres da gramática que está já aqui com a gente no Bom Dia, professor Sérgio Nogueira. Muito bom dia para o senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Vandrei. Bom dia aos telespectadores. Já deu tempo para aprender tudo, professor? Tem que dar, né? Você tem que se preparar. Mudou muita coisa, na sua opinião? Muito pouco. A mudança é tímida, muito tímida. Embora dê essa sensação de que está mudando tudo, né? É só pegar um jornal de hoje, pegar o Globo de hoje, ficar procurando quantas palavras foram afetadas. Então já fez esse teste e... Não chega a 10, 5, coisa desse tipo. O que é muito pequeno. Pois é, o problema, professor, é a grafia, na verdade, o que mudou, né? A forma de se escrever. Agora, como é que a gente faz para que na memória lá da gente, quando a gente bate a ideia... Porque quando a gente tem uma dúvida sobre a palavra, a gente vai lá e escreve, né? Ideia. E aí, agora não tem mais jeito, né? Não tem mais acento, quer dizer, você não combina essa imagem com a imagem que você tem aqui na mente. Como é que fica isso? Mas é exatamente esse que é o caminho. Né? As pessoas esquecem que o que está mudando é só o aspecto gráfico. Quer dizer, não muda a pronúncia, não muda vocabulário, não muda aspectos gramaticais em geral. Só ortografia. E ortografia se faz por memória visual. É leitura. Então, se você está acostumado com uma palavra, com uma determinada letra, né, ninguém confunde se cachorro é com X ou CH. Ninguém passa uma noite em claro pensando por que hoje tem H e ontem não tem. Né? Nós sabemos isso por memória visual. Palavras do nosso cotidiano, nós sabemos exatamente se tem acento ou não tem acento. Ninguém põe acento em café pensando, é uma oxítona terminada em E. Claro. Você está acostumado, você não decora a regra. E aí o problema da reforma. Porque como a reforma afeta pedaços de regras, o que me preocupa não é o que muda, é o que fica. Porque as pessoas acabam pondo palavras como se fossem da mesma regra, coisa que não é verdade. Porque há exceções. Não é bem um caso de exceção, só para você entender. Por exemplo, uma das regras que serão afetadas é aquela das palavras que terminem o e em, os casos dos verbos. Leem, deem, vem, que vão perder o circunflexo. Aí as pessoas, por analogia, por semelhança, acham que eles têm do verbo ter, que é uma outra regra, também vai perder o acento. E não vão. E não é o caso. Não, eles vêm do verbo vir e eles têm do verbo ter, vão manter o acento no plural. Vamos mostrar na prática, professor, Vamos. como é que funciona? Olha só. É o seguinte. Temos aqui um quadro para a gente mostrar, professor, como é que funciona. Você estava falando aí dessas palavras que são terminadas em e, o, no caso de vem, vou... São 4 verbos apenas. Leem, deem, vem e creem. Elas tinham esse acento aqui e perderão. Quer dizer, perderão? Não, já perderam. Já foi. Né? A partir do dia 1º de janeiro, perdeu o acento. E aí o que acontece? No caso do verbo vir, né, que também tem acento, no plural, eles vêm, esse acento permanece. Aí, o medo que eu tenho é as pessoas confundirem. Né? As pessoas aprendem, né, pela reforma, que as palavras que terminem o, seguidas ou não de S, tipo vou, abençoo, perdoo, também perderão esse acentinho. E outro dia me consultaram sobre esta palavra aqui, ó. Alcoólico, querendo saber se não perde o acento, já que tem 2 Os aqui. Nesse caso, um acento agudo. Não tem nada a ver, porque isso aqui é um acento de uma palavra proparoxítona. E as chamadas regras básicas, oxítonas, não muda absolutamente nada. Todas as proparoxítonas continuam com acento. As regras básicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não são afetadas em nada. São só essas regrinhas especiais que sofrerão alteração. Você tem aqui o exemplo da palavra ideia. Vamos cair para um outro caso, que são os ditongos abertos, né? Primeiro vamos lembrar como eram as regrinhas, né? As regrinhas falavam o seguinte: esta regrinha não tinha nada a ver com o fato dela ser oxítono ou paroxítono. Qualquer palavra em que o som fosse aberto, ideia, papéis, joia, heróis, chapéu, troféu, tinham que ter acento agudo, tá? O que a reforma estabeleceu? Que esses ditongos aqui, quando for no meio da palavra, quer dizer, a palavra não for oxítono, for paroxítono, aí vem a dificuldade digamos assim, do falante comum, que não conhece a regra. Da metade né? da regra. Então, por exemplo, ideia, né, tinha acento, joia, também tinha acento. Esse acento vai desaparecer. Repito, não é mais no futuro, disso não no presente. Como é que a gente olha para uma palavra dessa
Exatamente. E fala assim, cadê o acento? Como é que eu vou pronunciar o E, né? A pronúncia não muda absolutamente nada. Ninguém vai falar ideia, vontade, né? estreia, assembleia. Lógico, né? lógico. Vai falar ideia e assembleia, assim por diante. O objetivo da queda desse acento, isso é uma pergunta que pouca gente faz, tá? Por favor. É porque em Portugal, né, algumas dessas palavras tinham um som fechado. Por exemplo, lá em vez de colmeia, eles falam colmeia. Né? Em vez de assembleia, eles falam assembleia. Então, para eles não havia acento, porque o som era fechado. No nosso caso, como o timbre era aberto, ideia, estreia, aí nós punhamos um acento. Então, como a reforma é só ortográfica e o objetivo é unificar a escrita, o que vai acontecer? Eles vão continuar falando centopeia, nós vamos falar centopeia e nenhum dos dois vai botar acento. Nós é que vamos nos adequar. Não, mais ou menos. É um jogo. Isso já acontece naturalmente, as pessoas não se dão conta disso. Sem entrar em países, entrando em problemas regionais nossos aqui no Brasil. Né? Eu costumo brincar que você levanta voo no Santos Dumont falando futebol e pousa em Congonhas falando futebol. Né? É questão de sotaque, uma diferença, né? Mas na hora de escrever, os dois escrevem da mesma maneira. Professor, um outro caso, o hífen. O hífen desapareceu em algumas palavras, né? Nem todas. Isso. É sempre bom lembrar que o objetivo da reforma é simplificar. Então, no caso dos acentos, o objetivo foi sempre diminuir, tirar acentos e não pôr. E no caso do hífen, na maioria das vezes é para tirar o hífen. Em alguns casos você vai pôr. Nesse último minutinho que temos aqui, qual é a diferença? Vamos mostrar aqui uma das palavras, professor. Deixa eu só... Eu já procurei algumas aqui, professor. No caso de vice-presidente, por exemplo. Olha, essa palavra continua com hífen ou está o vice é daqueles casos em que não houve nenhuma alteração na reforma. Sempre teve e vai continuar tendo. Vice-presidente, vice-diretor, vice-reitor. Onde perdemos, então? Então, vamos lá. Primeiro caso, prefixos. Tá? Então, se nós temos um prefixo como alto, tá? Que significa si mesmo, perfeito? Ele só manterá o hífen se a palavra seguinte começar por H, tipo auto-hipnose, ou por outra vogal igual, tipo auto-observação. Vogal igual é isso aqui. Um exemplo, rapidamente, professor. Temos Diga. 30 segundinhos, só para um exemplo, por favor. Então, vamos pegar o que vai mudar. Tá? Então, por exemplo, isso aqui tinha hífen. Autorretrato. E agora? Agora perde o hífen e para manter o som você é obrigado a dobrar o R. Esse é só um exemplo e por aí por diante, né, professor? Exatamente. Professor, muito obrigado pelas informações. Eu é que agradeço. É preciso voltar às escolas, voltar a estudar, gente. Olha, para conferir todas essas mudanças é só ir no nosso site, as regras estão lá, o endereço já está aí na sua tela, o g1.com.br/Bom Dia Rio.